Para explicar essa questão, eu gostaria de recorrer a uma lógica da filosofia. Existe o mundo das ideias e existe o mundo material. No mundo das ideias, você constrói nas ideias o que você deseja, o que você quer e fala o que você quer. O mundo real, aí eu venho buscar de novo a questão da participação. O mundo real tem que escutar as bases, tem que escutar o trabalhador, tem que escutar aquele que é acusado, aquele que é processado, aquele que é punido. E acho que essa lógica básica, ele torna a falar, é que fundamenta a nossa chapa. A nossa chapa tem uma proposta de ser um grande ouvido para poder agir. E para poder agir no mundo concreto, no mundo real, no mundo do trabalho, no mundo do trabalhador. E isso só é possível se você abrir as possibilidades e escutar o que está ocorrendo realmente no mundo do trabalho. Eu, como acadêmico, admito que muitas das coisas que são produzidas na academia, e você atravessa a rua e vai para o hospital universitário, muito pouco é absorvido. O trabalhador não lê os trabalhos que são publicados. O trabalhador acaba não tendo tempo de fazer absolutamente nada, se não trabalhar e ganhar muito pouco. E como que nós, responsáveis por uma entidade que é a mais rica, que recolhe e que ostenta um status ideal que não é real, basta ver pelas sedes, que são muito ricas para o meu gosto, né? Onde o dinheiro não deve ser gasto ali, mas sim nesse cara que precisa ser ouvido e melhorar esse sistema de trabalho. Tenho dito. Ok, tudo bem. Sim. Conversa com a Na Andréia. verdade, pessoal, a legislação que estabelece a fundação do sistema Corém-Cofem estabelece grandes limites para o sistema. E a gente precisa ficar atento a esses limites. E nós fortalecer a nossa profissão para modificar esses limites que são construídos pela lei. Porque, embora eu sou um sujeito que sigo a lei, tem muitos aspectos da lei que eu acho injustas. E como professor de ética eu falo isso. Muita gente é pautado pela lei, mas é imoral. Não é porque a pessoa segue a lei que ela é moral. Entre a lei e a moralidade existem diferenças. E nós, como enfermeiros e participantes de uma sociedade, precisamos ter bem claro a legalidade e a moralidade. Claro que a legalidade, muitas vezes, coloca limites, porque ela também é projetada por uma classe dominante, que a lei acaba... Tem um ditado antigo, que eu fiz direito, falava assim, para os inimigos apenas a lei. Porque quando você está acuado, você usa a lei para intimidar, para punir e para, geralmente, o mais fraco. Porque o mais fraco tem que constituir advogado, precisa ter dinheiro para manter isso, vai dar um grande problema. Então, geralmente, quem tem o poder usa a lei para intimidar o que aparentemente é mais frágil. Pode ter equívocos aí, mas essa é a relação que existe. Então, eu acho e entendo, nós chegamos a discutir algumas questões nessa possibilidade, que volto a falar, pessoal, nós temos que clarear o que a comunidade de enfermagem deseja e quer desse sistema Corém-Cofem. Ela nunca foi ouvida. Ela sempre foi administrada por lideranças que acham que são iluminadas. E eu questiono essa iluminação. Então é essa a questão. Só essa. É simples. Temos que consultar em São Paulo 300 mil pessoas. Simples. Temos que descobrir canais de consultar essas pessoas. Temos que descobrir fórmulas. É esse o grande desafio do sistema Corém-Cofem. Essa é uma construção de cidadania. Isso vai tornar o sujeito menos alienado, menos participando, votando por votar. A informação não chega, acho até que muitas vezes é proposital que não chegue. Por exemplo, esse processo eleitoral agora para mim está totalmente viciado, com apenas atendendo 53, 56, 60 municípios com 200 e poucas urnas, onde tem grandes vácuos, onde as pessoas não vão se locomover, e o fato de não ter uma urna no município dele é justificável como não precisando votar. É uma questão que eu quero um esclarecimento disso. Porque se é obrigatório a votar, precisa ter urna em todos os lugares. Por que não urna eletrônica? Não dá tempo, adia o processo eleitoral. É um processo democrático, todo mundo tem direito a votar. Não vai acontecer isso.
E eu quero saber como é que é isso. Hoje está brincando democracia, então vamos discutir sério isso. Obrigado. Antes de entrar no mérito da pergunta, estou de acordo com o Mauro, também quero urna eletrônica. Antes disso, queria um voto pela internet. Fui voto vencido na plenária que tivemos em Gramado, né? Onde o seu Cláudio Porto votou contra as duas formas de eleição. Quero dizer que a questão trabalhista é uma questão que não é só da enfermagem, é uma questão que é de todos. O mundo do trabalho é um mundo muito cruel, não só com a enfermagem, como todos. As questões de relações de trabalho e condições de trabalho é foco de atuação dos sindicatos. Os conselhos podem atuar em parceria com os sindicatos, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, uma questão que hoje aflige sobremaneira a enfermagem é a existência das cooperativas falsas de trabalho, onde o trabalhador de enfermagem é contratado e tem uma relação de trabalho pobre a ele, uma relação de trabalho que não lhe traz direito nenhum. Ontem ainda, pela manhã, falando com uma técnica de enfermagem, ofereceram para ela R$ 48,00 por dia, sem alimento, sem fundo de garantia, sem férias, sem 13º e sem pagamento de condução, que aqui em São Paulo sai, às vezes até por mais de R$ 10,00 por um dia para ela ir e voltar. Né? O faxineira hoje, quanto que se paga? 600, já estão pagando 80. Né? Então, temos que lutar contra as cooperativas. De que forma lutar contra as cooperativas? Isto, os que estão à frente dessas cooperativas, eles estão em ilícito ético. Eles têm que ser acionados pelo Conselho. Esta forma degradante de trabalho não deve subsistir. E isto é uma luta do Ministério do Trabalho. É só o Conselho fazer uma parceria com a Superintendência Regional do Trabalho e com os sindicatos. Né? A outra coisa que está acontecendo, para alertar aquelas que vão para o mercado de trabalho, é a pejotização. Então, o empregador chega e fala, você vai lá e se registra como pessoa jurídica, que é o PJ. E aí eu te contrato como pessoa jurídica, também sem benefício, sem direito a nada. É outra prática que está ocorrendo aqui em São Paulo, não sei, Ivone, se está ocorrendo também em outros locais. Pernicioso ao trabalhador. Agora, para que possa ter boas condições de trabalho, e ao sindicato que cuida disso, tem que se associar ao sindicato. Então, se vocês forem ver o número de profissionais sindicalizados é pequeno. A hora que o presidente do sindicato senta na mesa de negociação, o patrão já sabe que ela tem lá quantos? 400? 500? Então a força de negociação dela é pequena. Tem que se associar ao sindicato. Como o Correio responde ou deve responder ao desgaste dos trabalhadores de enfermagem frente ao empregador e à legislação trabalhista? O tempo de fala é de 3 minutos. Ele pediu para responder aos companheiros das outras chapas. A gente acrescenta 1 minuto na fala e para fazer justiça, as outras chapas também terão 1 minuto a mais para poder falar. Mas aí eu terei que ler atrás. Opa! Se não for não vou poder falar. Por uma questão de ordem. Não, questão de ordem sou eu que falo. Não, por uma questão de ordem. Não, o senhor fala 1 minuto a mais, depois eles Mas eu também fui poderão falar 1 citado. minuto a mais. Não, mas ele não foi citado. Não, querido. Se o senhor vai falar 4 minutos, eles também vão falar 4 minutos. É direito de resposta, não é. Se eles só têm direito de resposta, eu quero direito à réplica. Porque eu fui citado, eu não citei ninguém. Foi conversado com o senhor antes do início do E espaço. se fosse citado, Se fosse citado, eu teria 1 minuto de o defesa. senhor poderia incluir defesa. a sua defesa na sua fala. Mas se eles vão ter a 1 gente minuto teria também. 1 minuto de Não, acréscimo. Só abrir mão do meu minuto. É dentro dos princípios Mas foi democráticos isso. Né? É dentro dos Tem que democráticos. arranjar encrenca Porque eu até aqui, não não. citei ninguém. Eu fui citado.
usar então os meus 3 minutos, tá? Tá certo? Vou usar meus 3 minutos. Bom, em relação à questão da legislação trabalhista e para poder fazer frente às necessidades do profissional de enfermagem em relação às suas relações trabalhistas e desgaste provocado pelos ambientes e situações em que esse trabalho é desenvolvido. Essa é a pergunta que eu vou me ater a essa resposta. Nesse ponto, nós já estamos desenvolvendo há 2 anos um trabalho junto com as DRTs, são 14 no estado de São Paulo, junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com a Associação Brasileira de Enfermagem e junto com o Sindicato dos Enfermeiros, junto com a Federação Nacional, Federação Estadual do Sindicato de Saúde, que é o Edson lá de Campinas, um trabalho conjunto em todo o estado de São Paulo para desencadear, que já desencadeamos em algumas cidades e falta fazer, porque agora Grande São Paulo e partes do interior, no sentido de se cobrar as situações relacionadas com o desgaste do profissional pelas condições péssimas de trabalho e falta de cumprimento ao contrato de trabalho. O COREI São Paulo, como órgão de fiscalização e disciplina profissional, como bem disse a professora Ivone, ele não tem competência para atuar na questão trabalhista, na legislação trabalhista, mas ele tem competência para atuar junto com os órgãos que são os responsáveis por essa área, para que se possa criar e mudar as situações que hoje possam ser ofensivas e agressivas à saúde e ao bem-estar do trabalhador de enfermagem. Nós sozinhos não podemos e nem temos competência para isso, mas nós podemos juntar nossas forças ao sindicato, à ABEM, às DRTs e o Ministério Público do Trabalho, como estamos fazendo e como vamos fazer a partir de janeiro, porque esperamos que até janeiro as 30 horas tenham sido finalmente aprovadas, e existe um plano de ação estadual assinado com o Ministério Público do Trabalho, no sentido de desenvolver um trabalho de fiscalização conjunta. Ministério Público do Trabalho, DRT e COREI São Paulo, em todo o estado de São Paulo, inclusive incluindo as bases sindicais instaladas. Esse eu vou usar meu tempo para responder a pergunta. Agora eu vou usar meu tempo de defesa, tá? Independente do tempo que for. Quando fui aqui citado, eu quero deixar bem claro uma coisa. O COREI São Paulo é um órgão subordinado às normas do Conselho Federal. Nós não podemos contrariar as normas do Conselho Federal. É mentira essa situação de que o voto por internet tenha sido uma coisa que eu tenha votado contra. Não votei contra. Está na ata em que eu votei sim pelo voto da internet, porém na próxima eleição, porque eu julgava inadmissível e absurdo a falta de tempo para a gente organizar o processo eleitoral por via internet, que exige uma responsabilidade em termos de base de dados e segurança do voto. E o Conselho Federal não teria competência e condições de fazer isso em tempo útil. E a prova está que o próprio Conselho Federal reconheceu quando publicou a decisão determinando que esse ano não teria voto por internet por absoluta falta de condições de tempo. Portanto, não é problema meu, é problema do COFEI, e eu simplesmente defendi a lógica que eu tenho de que isso não seria possível. E eu também quero deixar aqui defendido o seguinte: as sedes que hoje existem, próprias e com condições concretas de atendimento ao profissional, implica dizer que é respeito ao profissional. Chega o profissional ser atendido em salas comerciais sem qualquer tipo de respeito e dignidade. O profissional de enfermagem é respeitado e ele merece ser respeitado. É assim que a gestão pensa e é assim que a gestão vai continuar pensando. Obrigado.